Será que seu filho, seu aluno, realmente ele é uma criança desatenta ou ele tem um problema de neurodesenvolvimento que faz ele agir assim? Bom, é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo, com base em neurociência, com base em neuropedagogia, que é neurociência aplicada à aprendizagem. E o que é normal numa criança e o que é atípico? Quando que uma criança precisa de terapia para melhorar a atenção dela? E é claro que você que é pai, mãe, professor, talvez você também se identifique com alguns sintomas e possa levar isso para sua vida. Afinal, a atenção não tem idade. Eu sou Thiago Lavarci, o enfermeiro da mente, sou neurocientista e neuropesquisador na área de reabilitação cognitiva e interface cérebro-máquina e eu ajudo crianças e professores a terem uma melhor performance mental, cognitiva e emocional através da neurociência. Bom, se você gosta desse conteúdo, antes de mais nada, já clica aqui em gostei. Se você quer saber mais, siga o nosso canal aqui no YouTube, se inscreva, clica aqui em se inscrever para você receber sempre em primeira mão todo esse conteúdo. E é claro, nós temos também o Blog da Mente que você pode visitar, basta você digitar clubedamente.com/blog e você vai estar lá no nosso Blog da Mente, tá legal? Bom, gente, atenção. Primeira coisa, para a gente entender se a sua criança ela tem atenção no tempo certo, porque assim, é claro que a atenção de uma criança de 2 anos é diferente de um pré-adolescente de 11, 12 anos. Como que a gente sabe de forma fácil identificar se essa criança ela tem um problema, se ela precisa de reabilitação cognitiva, se ela precisa só de uma organização nos estudos dela ou se ela vai precisar de remédio? Como que dá pra gente saber isso? Primeira coisa, nós precisamos entender o que? O cérebro, ele foca no que é interessante. Isso até nós adultos, quando nós estamos lá no Reels, no Instagram, ou até mesmo aqui no YouTube, o que nós fazemos? Não tem um conteúdo interessante? Eu passo. E a tecnologia trouxe pra gente uma facilidade de selecionar o conteúdo muito fácil, muito rápida. Isso fez com que o nosso cérebro ficasse hiperseletivo. Só que vai ter momentos na sua vida como profissional, professor, na sua vida pai, mãe, que você vai ter que aprender coisas que você não tá afim, que não faz parte das coisas que chamam a atenção na sua mente. E isso vai gerar dificuldade, muito mais agora, onde todo o sistema de tecnologia facilita para a gente selecionar só o que a gente quer. Então, quando você tem que sentar na cadeira de uma escola da faculdade, ou então numa reunião de negócios, uma reunião escolar, você vai sentar e é difícil às vezes você prestar atenção num conteúdo que não te atrai muito. Agora, se você, que tem lá seus 20, 30, 40, 50 anos, tem dificuldade em prestar atenção no conteúdo que você não gosta, imagina a criança. A criança ela vive num mundo mágico. A cabeça da criança ela vive num mundo totalmente lúdico, de brincadeira, de emoções, de aventuras. E se o conteúdo que o seu filho estiver estudando não tiver isso, ele não vai prestar atenção nunca. Então eu recebo muitas vezes no consultório pais que chegam em mim e falam assim: Thiago, olha, os professores estão reclamando, meu filho não consegue segurar a atenção dentro da sala de aula. O que eu faço para melhorar isso? Primeira coisa, como que está esse ensino dentro de sala de aula? Ele está lúdico, ele está atrativo? Às vezes a criança ela vai sentir mais atração por uma matéria e menos por outra. Quando o professor identifica isso, automaticamente ele tem que trazer para a sala de aula recursos que atraiam a atenção da criança. Por exemplo, essa semana eu recebi as fotos da aula do meu filho, né, o Davi. O Davi hoje vai fazer 8 anos daqui 3 dias. E o que acontece? A professora, para ensinar matemática, que é uma coisa que a maioria da população acha chata de aprender, a professora usa jogos. Isso mesmo, olha só que interessante. Com jogos eles aprendem sobre geometria, sobre contagem, sobre números, peças, e isso faz com que a didática da sala de aula fique mais palpável para a criança, que ela não precisa sair do mundo mágico dela para poder aprender. Gente, é muito chato a gente prestar atenção no que a gente não gosta. Então, quer ter atenção? Primeira coisa que a gente tem que ver, vamos alinhar o método de ensino, vamos alinhar o ambiente, não pode ser um ambiente que tenha múltiplas distrações, onde a criança possa olhar aqui do que ela está fazendo,
mas daqui a pouco tem uma televisão ligada passando um jornal. Daqui a pouco passa um carro de som na rua. É claro que a atenção da criança ela vai voar. Isso não significa que ela tem TDAH, não. Significa que ela é uma criança criativa, interessada e está querendo conhecer e explorar o mundo dela em volta dela. Isso é normal para a mente da criança, para o desenvolvimento cognitivo da criança. Só que na hora do estudo é importante ela focar. Para isso a gente limpa o ambiente e traz algo muito atrativo e divertido para ela. É assim que a gente trabalha, por exemplo, na oficina da mente, onde a gente estimula a reabilitação cognitiva da criança com jogos divertidos de desafio que servem também para estimular a atenção, para estimular o raciocínio lógico, o controle inibitório da criança, mas enquanto ela brinca. Essa é a estratégia que nós usamos no Clube da Mente, essa é a estratégia que a gente usa em todas as nossas atividades e funciona muito bem. Tiago, tá bom, a escola do meu filho é excelente, não tenho esse problema de didática, a professora é excelente. O que eu posso fazer para melhorar agora, porque mesmo assim ele não presta atenção? Bom, pai, aí a gente vai sair de dentro da escola e nós vamos para dentro da sua casa. Como que tá a rotina dessa criança? Ela tá dormindo bem? Ela está se alimentando bem? Déficit nutricional em criança é um dos principais problemas para déficit cognitivo. Então, às vezes, a criança faz uma avaliação cognitiva comigo no consultório bem alimentada e ela dá 100%. Ou seja, ela não tem um problema cognitivo, neurológico que precisa ser reabilitado. Às vezes, ela está indo para a escola mal alimentada. Às vezes ela não está tomando o café da manhã, por exemplo. Às vezes ela não está se alimentando na escola, porque na hora do intervalo, que é para ela se alimentar, ela só fica brincando. E isso vai ter um impacto direto na aprendizagem dela. Sabe por quê? Porque o cérebro humano, no movimento normal, numa capacidade, no dia a dia nosso de raciocínio, ele já consome em média de 15 a 20% da energia do nosso corpo. Ou seja, de tudo que você come, 15 a 20% vai só para o seu cérebro. Só que na hora que a criança está sentada aprendendo, principalmente a criança que está fazendo mais neurogênese, que significa que ela está criando massa cerebral, está nascendo novos neurônios na cabeça dela. O que acontece? Ela simplesmente gasta muito mais energia, chegando até 35, 40% de consumo do que ela come. Ou seja, se ela não come, vai faltar energia. E se faltou energia, é óbvio que ela não vai ter atenção, ela não vai aprender. E aí a gente estende isso, porque vai ter problemas também de memória, problemas de visopercepção, ela vai ficar com a cabeça voada, ela não vai ter controle emocional, porque o cérebro todo vai estar prejudicado. Dormir, sono é outra coisa muito importante. Se seu filho fica até tarde na televisão, no celular, olha, por favor, mude essa rotina agora. Não adianta você buscar uma reabilitação cognitiva ou cobrar da escola uma melhora para o seu filho se seu filho está indo dormir 11 horas, meia-noite. A criança ela precisa ir dormir 9, estourando 10 horas da noite. Por quê? Pesquisas mostram que o nosso cérebro, o sono das 9 horas até a meia-noite, ele tem um poder de otimização, descanso e renovação cognitiva muito melhor do que o sono que acontece da meia-noite às 6. Ou seja, se ele dormir 2 horas, 3 horas antes da meia-noite, a partir das 9, ele vai acordar no outro dia muito mais revigorado. Essas 3 horas, elas valem muito mais do que as outras 6. Ah, Tiago, mas meu filho não gosta de dormir esse horário. É por isso que Deus mandou a criança na Terra munida de pais e mães, para que a gente, nós que somos pais, eduquemos os nossos filhos e começamos a corrigir toda essa rotina diária que eles têm. Então, se seu filho não está indo dormir nesse horário, existem técnicas, e aí é até uma sugestão, talvez se você gostar dessa ideia, eu gravo um vídeo, manda aí nos comentários para mim, Thiago, eu quero ver um vídeo sobre técnicas para fazer meu filho dormir mais cedo. Eu gravo um vídeo sobre isso aqui para vocês, se vocês tiverem interesse, pedirem aí. Mas é obrigação nossa como os pais, e agora eu não estou falando como especialista, eu estou falando como pai. É obrigação minha como pai do Davi ensinar ele a dormir mais cedo. Isso começa de uma rotina de acordar mais cedo, de cansar a criança, para a criança precisar perder energia durante o dia. Não é só ir na escola, voltar da escola e ficar no celular o dia inteiro. Certo? Então, durante o tempo que ela está em casa, ela precisa ter atividade para queimar a energia dela, para ela chegar à noite, estar cansada, comer,
comer pelo menos 2 horas antes de dormir, ou seja, a janta dela vai ter que ser 6, 7 horas da noite, para que quando for às 9 horas ela já esteja com a digestão pronta e tenha uma noite saudável. Porque se ela come muito perto do sono, ela come com o estômago cheio, ela dorme com o estômago cheio e o sono não vai ter a mesma qualidade, porque as energias durante o sono vão se dividir entre descansar o cérebro e fazer a sua digestão. Thiago, é só isso que eu tenho que fazer? Não, eu deixei o melhor para o final. Bom, o principal hoje em dia, o que tem mudado a vida das nossas crianças hoje em dia e não foi positivamente, infelizmente tem mudado negativamente, é esse carinha aqui, o celular. Se o seu filho está acostumado com a praticidade da tecnologia, com o celular, com os rios, com a facilidade de pular comerciais, de pular a introdução de séries na sua televisão, isso tudo treina a mente dele a achar que tudo pode ser rápido na vida e que tudo vai ser prático na vida dele. Então, quando ele chega na sala de aula e às vezes o coleguinha do lado não tem o mesmo ritmo de aprendizagem dele, ele perde o interesse pela aula inteira e a atenção dele voa. Então, às vezes, ele é uma criança super inteligente, mas que às vezes está num ritmo até mais acelerado do que a sala de aula e ele não consegue manter a atenção. Por quê? Porque ele não consegue controlar a ansiedade dele. No nosso cérebro, nessa região da frente aqui, que chamamos de lóbulo pré-frontal, existe o que nós chamamos de controle inibitório, que é a capacidade que o cérebro tem de te manter calmo, em paz e sem fazer nada enquanto não tem nada para se fazer. Fica uma pergunta, o seu filho, ele consegue ficar sem fazer nada quando não tem nada para se fazer? Ou ele fica ansioso, ele fica agitado, ele fica procurando coisas para fazer? Se acontece isso com ele, fique atento, porque isso não é normal. Ele precisa ter o controle inibitório em dia, ele precisa aprender a inibir os impulsos dele de agir quando não tem nada para se fazer. Por quê? Isso tem a ver com uma ansiedade não patológica, mas com uma ansiedade comportamental, com uma ansiedade de querer fazer algo, de não conseguir relaxar, não conseguir aproveitar o momento dele de relaxamento, descansar a mente. Para isso, nós usamos, por exemplo, a reabilitação cognitiva com neurofeedback, onde a criança ela consegue controlar a mente dela para ter foco e atenção e consegue desligar a mente dela quando ela quer, por exemplo, desligar do computador alguma função. Então nós ligamos um eletrodo na cabeça da criança, é um eletroencefalograma que controla, a criança controla o computador ou um robô com a mente. E aí para esse robô andar ou para fazer determinada função no jogo no computador, ela precisa ter atenção. Então a gente treina a criança com atenção com essa ferramenta. E para parar de fazer aquela função ou para o robô parar de andar, ela tem que aprender a relaxar, desligar. E essa parte é muito difícil para as crianças. E é isso que nós treinamos com elas no Clube da Mente, certo? Pai, mãe, professor, se esse conteúdo foi útil para você, então manda aí nos comentários, fala o quanto foi útil, o que você mais achou de interessante, o que abriu a sua mente para atenção. Você imaginava que cuidados simples como esses que eu passei nesse vídeo seriam capazes de melhorar e muito a atenção do seu filho? Pois é, então, gente, coloque em prática, execute esses cuidados básicos para depois a gente ver se o seu filho realmente precisa de uma terapia de reabilitação cognitiva. Depois que ele tiver com toda essa orientação de sono, metodologia em sala de aula, de uso regular, reduzido de celular. Então, depois que ele tiver com a vida dele organizada, com a alimentação certinha, aí a gente faz uma avaliação cognitiva dessa criança para perceber se ela realmente tem um problema de neurodesenvolvimento, que é um problema de baixo desenvolvimento de alguma área do cérebro, por exemplo, a área atencional, certo? E aí a gente vai ver se ela precisa mesmo de reabilitação cognitiva ou não, tá ok? Mas, antes de dar remédio, antes de fazer reabilitação cognitiva, cuide da saúde mental, da saúde neurológica da sua criança dentro de casa, dentro da sala de aula e dentro do ambiente que nós chamamos de lar, que é um ambiente que deve ser acolhedor e que foi um ambiente que Deus criou justamente para que a gente desenvolvesse essas crianças para serem nossos sucessores no nosso futuro, tá ok?
Bom, Deus abençoe sua vida. Eu vou ficar por aqui e é claro, eu peço sempre, curta, compartilha, se inscreve no nosso canal, manda para aquele amigo que tem um filho que tem problema de atenção, manda para um colega que é professor que gostaria de conhecer esse conteúdo e mostre para ele que às vezes não é nada mirabolante. Às vezes a simplicidade dos cuidados do dia a dia pode transformar a mente da sua criança. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Tchau!